Vamos lá, vamos dar continuidade nas nossas resoluções de questões. Questão de número 15. De acordo com a Lei 9273 de 2017, que institui o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, é uma infração disciplinar de natureza média. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente, quando resultar dano patrimonial ou pessoal. Letra B. Deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem legal. Letra C. Faltar sem motivo justificado a serviço determinado pelo superior, quando resultar em dano patrimonial ou pessoal. E letra D. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado. Pois bem, segundo o artigo 12, que cuida das infrações de natureza média, de todas essas assertivas, a única que se adequa à natureza média é a letra D. Representar a instituição em qualquer ato, sem estar, por ela, instituição, autorizado. Gabarito da questão de número 15, letra D. Vamos lá. Questão 16. De acordo com o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, as sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Civil Municipal são: advertência, letra A, advertência, multa, suspensão e demissão. Letra B, advertência, multa, suspensão e exoneração. Letra C, advertência, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E letra D, advertência, suspensão, exoneração e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Pois bem, como eu já tinha dito, a gente já tinha analisado em outras questões, essa regra está prevista no artigo 14 da Lei 9273. E a gente já sabe que não cabe exoneração segundo a Lei 9273. Por ora, então a letra B e a letra D, elas estão canceladas. Sobra para a gente letra A e letra C. Qual o problema da letra A? Multa. Em nenhum ponto da Lei 9273, preste atenção você que está em casa, nenhum ponto da Lei 9273 traz como hipótese de sanção a pena de multa, a pena pecuniária. Portanto, a resposta certa da questão 16 é a letra C, prevista no artigo 14 da Lei 9273, que são advertência, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Questão de número 17. De acordo com o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, são circunstâncias atenuantes, exceto, presta atenção que ele sabe as circunstâncias atenuantes e ele quer que você diga a ele quais, dentre essas, qual delas não é uma circunstância atenuante. Letra A, boa conduta funcional. Letra B, ter o agente confessado a autoria da infração ignorada ou imputada a outra pessoa. Letra C, prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. E letra D, ter o agente procurado diminuir as consequências da infração antes da punição ou reparado o dano causado. As circunstâncias atenuantes, elas estão previstas no artigo 16, parágrafo 1º da Lei 9273. E de todas essas, a resposta certa, porque ele quer saber qual não é circunstância atenuante, é a letra C, prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações. Inclusive, essa assertiva ela faz parte das circunstâncias agravantes, previstas também no artigo 16, porém, no parágrafo 2º. Vamos avançar. Questão de número 18. De acordo com a Lei 9273 de 2017, que institui o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, a pena de demissão será aplicada nos casos de reincidência em faltas punidas com advertência ou na violação das faltas disciplinares previstas nos artigos 12 e 13 desta lei,
e terá publicidade no Diário Oficial do município e no boletim interno da Guarda Civil Municipal, devendo ser igualmente averbada no prontuário individual do infrator e não poderá exceder a letra A, 30 dias, letra B, 60 dias, letra C, 90 dias e letra D, 120 dias. Essa definição de suspensão, ela vem prevista no artigo 18 da Lei 9273. E a suspensão, ela não poderá ser aplicada, porém não poderá ultrapassar o prazo de 90 dias. Portanto, questão de número 18, resposta certa, letra C, não poderá exceder a 90 dias de suspensão. Questão 19. De acordo com a Lei 9273, que institui o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, além de outros casos, é causa de demissão a sentença criminal transitada em julgado que condenar o integrante da Guarda Civil Municipal de Salvador a mais de... Antes de passarmos para as assertivas, é importante ponderar o seguinte. A redação da questão, ela está prevista no artigo 20, e é lá onde você vai encontrar a resposta. Porém, nessa questão, é importante a gente trazer o conhecimento de sentença criminal transitada em julgado. É aquela sentença definitiva, que para a Constituição Federal é aquela que não cabe mais recurso, que todas as fases recursais já foram esgotadas. Porém, para o STF, isso ocorreu, a mudança de entendimento ocorreu no ano passado, é possível o cumprimento da pena. Qual a pena? A pena definitiva. É possível o início do seu cumprimento já em fase recursal. Para a sua prova, você vai levar o conteúdo da Constituição, ou seja, o cumprimento de pena transitada em julgado. Ok? Portanto, vamos lá. Assertiva A, 4 anos de pena privativa de liberdade. Letra B, 5 anos de pena privativa de liberdade. Letra C, 6 anos de pena privativa de liberdade. E letra D, 7 anos de pena privativa de liberdade. É causa de demissão a sentença criminal transitada em julgado, que é condenar o integrante da Guarda Civil a mais de, resposta certa, letra A, 4 anos de pena privativa de liberdade. Só mais um ponto. Nesse caso aqui, ele não está falando da pena em abstrato. Ele está falando da pena estipulada na sentença criminal transitada em julgado. Ou seja, o guarda civil municipal, ele cometeu um crime de furto. Artigo 155 do Código Penal, com previsão de 1 a 4 anos. Por isso, de 1 a 4 anos, ele vai ser demitido? Será uma causa de demissão? Não. Essa causa de demissão, 4 anos de pena privativa de liberdade, é que, se acaso, nesse exemplo do cometimento do furto, ele for condenado a uma pena superior a 4 anos, só em caso hipotético, só para servir como exemplo, ele for condenado a uma pena superior a 4 anos, aí sim será demitido, ok? É com relação à pena descrita na sentença e não com relação à pena em abstrato, prevista no tipo penal, tá ok? Vamos lá. Questão de número 20. Complete o espaço com a resposta certa presente entre as assertivas. Nos casos de apuração de infração de natureza grave, que possam ensejar a aplicação da pena de demissão, o superintendente da Guarda Civil Municipal poderá determinar cautelarmente do servidor para que desenvolva suas funções em outro setor, até a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado. Para completar aquele espaço, as assertivas são: letra A, o afastamento preventivo; letra B, a demissão; letra C, a prisão; e letra D, a remoção temporária. Pois bem, de cara, nós já podemos afastar a letra C.
pois não cabe sanção disciplinar de prisão. Por outro lado, a letra B, a gente também pode cancelar, porque a própria assertiva diz isso. Aliás, o próprio enunciado, se é até a conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado, a gente pode ter uma pena de demissão se o processo administrativo ele ainda não foi encerrado? Obviamente que não. Então, nem letra B e nem letra C. Novamente, sobram o afastamento preventivo e a remoção temporária, que trazem extensas dúvidas, constantes dúvidas ao aluno que está fazendo esse estudo, fazendo essas questões. Por bem, a remoção temporária, ela está prevista no artigo 24, enquanto afastamento preventivo no artigo de número 25. E para esse caso aqui, para responder essa questão, a gente precisa analisar duas coisas. Primeira delas, a remoção temporária, ela também tem um caráter cautelar preventivo. Porém, essa remoção temporária, ela tem um zelo, um cuidado maior com o próprio servidor. É aquele caso do servidor que eventualmente cometeu uma infração de grande repercussão na mídia e no meio da sociedade também, e a administração pública, ela recolhe, ela remove esse servidor durante um período para protegê-lo no sentido de salvaguardar a sua imagem, a sua proteção, retira das funções que ele habitualmente cumpre, coloca em outro setor. A remoção temporária, ela tem um caráter de preservação. De outro modo, o afastamento preventivo, ele sempre vai incidir quando o servidor, respondendo o processo, ele tenta interferir no curso do processo. Como eu já tinha dito, exemplificando, ou ameaçando testemunha, ou destruindo provas, ou de qualquer outro modo, atrapalhando a própria marcha processual. Então, o afastamento preventivo também tem natureza cautelar, tem natureza preventiva, porém, não tem a natureza de proteção que tem na remoção. Com relação a prazo, a remoção temporária, ela poderá ser aplicada até o final do processo, ou seja, ela não tem uma quantidade de dias específicas, em regra. Contudo, por outro lado, o afastamento preventivo, ele será aplicado por 60 dias, sendo prorrogável por igual período. Encerrando o prazo da prorrogação, não pode mais ser prorrogado, ainda que o processo não tenha finalizado. Com todas essas características passadas, a gente consegue concluir que a resposta da questão de número 20 é letra D, remoção temporária. Questão de número 21. Para que o Guarda Civil Municipal não venha interferir na infração disciplinar, a autoridade que instaurar o processo administrativo poderá ordenar, nesse caso, perceba que é o afastamento preventivo. Letra B. Questão de número 22. Em um bar, após encerrarem o expediente, reuniram-se 3 amigos, todos funcionários públicos municipais. Luiz, agente de trânsito, Pedro, guarda municipal, e João, agente de salvamento aquático. Nesse exato momento, passou o prefeito de Salvador e verificou que os 3 funcionários públicos estavam consumindo bebida alcoólica e fazendo uso de cigarros de nicotina, com o respectivo fardamento. Nesse cenário, aplicando-se a Lei Municipal 9273 de 2017, teremos, perceba que a aplicação da lei para este fato é exclusiva da Lei 9273. Então, a gente vai se ater ao que trata a Lei 9273. Letra A. Nenhuma medida poderá ser adotada contra os funcionários públicos, pois o expediente já havia encerrado.
Letra B. Será instaurado em desfavor dos 3 agentes públicos um processo administrativo disciplinar para eventual conduta infracional. Letra C. O processo administrativo disciplinar será instaurado apenas em desfavor de Pedro. E letra D. Apenas serão punidos por uso de bebida alcoólica, pois o uso de cigarro não pode ser considerado fator de infração disciplinar. Voltando para o enunciado, ele quer saber sobre toda essa história, aplicando-se à Lei Municipal 9273 de 2017, perceba que a Lei 9273, no artigo 2º, ela fala que aplica-se exclusivamente, unicamente, especificamente aos guardas civis municipais de Salvador. Portanto, resposta certa é letra C. O processo administrativo disciplinar será instaurado apenas em desfavor de Pedro. Por que de Pedro? Porque Pedro, nesse cenário fático, ele é o único guarda civil municipal. E a questão quer saber com relação ao regimento dos servidores públicos municipais? Não. Ela quer saber com relação à Lei 9273, que trata do regimento interno dos guardas civis municipais. Vamos lá, gente. Avançando, questão 23. De acordo com a Lei 9273, que institui o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, é uma infração de natureza grave. As infrações de natureza grave, elas estão previstas no artigo 13 da respectiva lei. Tranquilo? Vamos às assertivas. Letra A. Permanecer uniformizado, não estando em serviço em qualquer local que, pela localização, frequência ou prática habitual, possa comprometer a Guarda Civil Municipal e a Administração Pública Municipal. Letra B. Abandonar o serviço para qual tenha sido designado. Letra C. Disparar arma de fogo por descuido quando do ato resultar morte ou lesão à integridade física de outrem. Letra D. Fazer uso do armamento posto à sua disposição de forma inadequada ou permitir que terceiros não autorizado o faça. Dessas assertivas, a única que se encontra prevista no artigo 13 da Lei 9273, que caracteriza a infração de natureza grave, é letra B, abandonar o serviço para qual tenha sido designado. Gabarito da questão de número 23, letra B. Vamos lá, gente, já finalizando. Questão 24. De acordo com o regime disciplinar da Guarda Civil Municipal de Salvador, são circunstâncias agravantes, exceto, ou seja, qual dessas opções não é uma circunstância agravante? Letra A, má conduta funcional. Letra B, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais infrações. Letra C, ser praticada a infração por 2 ou mais pessoas durante a execução do serviço em público ou na presença de subordinado. E letra D, ter o agente procurado diminuir as consequências da infração antes da punição ou reparado o dano causado. Ou seja, de todas essas assertivas, 3 são circunstâncias agravantes e uma delas não é. Nesse caso, temos a questão 24 e o seu gabarito é letra D. Ter o agente procurado diminuir as consequências da infração antes da punição ou reparado o dano causado. A letra D, ela trata de uma situação, de uma circunstância atenuante, prevista no artigo 16, parágrafo 1º da Lei 9273. Tranquilo? Questão 24, gabarito, letra D. Vamos lá para a questão 25. Das hipóteses a seguir, quais delas não ensejará a pena de demissão, segundo o artigo 19 da Lei 9273? O artigo 19 da lei em estudo, ele trata dos casos em que, sendo ocorrência, um dos incisos do artigo 19 será aplicado após o processo administrativo,
eventualmente poderá ser aplicado a pena de demissão, não cabendo pena, nesses casos específicos, de suspensão ou advertência. Tranquilo? Vamos às assertivas. Letra A, má conduta funcional. Letra B, faltas ao serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano. Procedimento irregular e infrações de natureza grave. Crimes contra a administração pública. Portanto, a questão 25, a sua assertiva correta é letra A, má conduta funcional. Por que má conduta funcional? Nós vimos que é uma circunstância agravante prevista, sim, no artigo 16 da Lei 9273, enquanto que as outras assertivas estão previstas no artigo 19, e elas, sim, ensejam a pena de demissão. Tranquilo, galera? A gente encerra por aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e aguardo o nome de vocês no Diário Oficial. Um abraço.